Tá a fim de saber como se faz a rotação de dano com o seu monge da especialização de Andarilho do Vento, com explicação de habilidades, talentos e rotação na prática? Então me acompanha que eu vou te passar essa informação bem completa. E se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor fazendo um Pix pelo QR Code aqui, ou então comprando pela minha loja de livros e informática da Amazon. Os links vão estar na descrição, vai me ajudar muito e obrigado de coração. Agora vamos pro vídeo. Follow me and ponder the question, what if? To bruder, солдат. Я готов отвечать. Fala, meus amigos, espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao Aranha Versus, e é mais um vídeo de guia de classe. No vídeo de hoje, eu vou fazer um guia básico intermediário para o monge da especialização de Andarilho do Vento, que foi o que ganhou na enquete que eu fiz lá no canal. Aliás, eu recomendo a todos que me acompanham para de vez em quando dar uma olhada lá na aba Comunidade, que eu vou ficar fazendo enquete, inclusive para saber que tipo de conteúdo vocês preferem. Ou então, nesse caso aqui, eu fiz um guia para saber qual o próximo guia que vocês gostariam que eu fizesse. Aí, como votaram na maioria no monge para fazer o guia de classe, vai ser esse que eu vou fazer aí. Primeiramente esse guia de DPS, depois um guia de tanque e um guia de healer. E os próximos vão seguir aí o mesmo padrão. Cada classe que ganhar vai ter 3 vídeos aí como sendo os próximos aí que eu vou fazer. Eu vou falar brevemente sobre as habilidades de classe, de especialização, as que forem, no caso, relevantes para a nossa especialização, fazer a recomendação dos melhores talentos e, por último, mostrar a rotação na prática, fazendo um misto de teórico e prático aqui. Lembrando que eu sempre sugiro a melhor combinação para alvo único e PvE, pelo menos nessa série de guias. Eu vou tentar não fazer um vídeo mega longo, caso fique, eu vou dividir em 2 partes, mas é para passar uma informação de maior qualidade para vocês. Se você não gosta muito de vídeos longos, eu recomendo aumentar a velocidade de reprodução do vídeo, ou ouve como se fosse podcast enquanto você joga e tal, até chegar na parte prática, beleza? Vamos lá. Vamos começar falando inicialmente pelos melhores atributos que seriam para a nossa especialização de DPS, de Andarilho do Vento. Eu fiz aqui um top 4, em que, em primeiro lugar, eu recomendo versatilidade, em segundo, maestria, em terceiro, crítico e em quarto, a aceleração. É importante você lembrar que a agilidade deve ser sempre seu status primário. Se, por exemplo, você ganhar um Berlock que dê agilidade e outro que dê versatilidade, você vai focar na agilidade, que é o atributo primário para você, é o mais importante. O resto que eu falei é secundário. A agilidade ele vai aumentar diretamente todo o dano que você vai causar. A versatilidade, ela aumenta o seu total de dano também, mas aumenta a sua redução de dano recebido e também a sua cura recebida. Então aí algumas habilidades de utilidade que você tem de cura, por exemplo, vão curar mais você. A aceleração aí vai aumentar a sua velocidade de ataque e, no nosso caso, a regeneração de energia, que é o recurso que a gente gasta. O crítico, ele aumenta as nossas chances de causar o dobro do dano, e a maestria eu sempre explico em seguida. Vamos lá, enquanto nossa personagem aqui dança, eu vou explicar primeiramente as habilidades que todos os monges têm, mas lembrando que eu só vou passar uma explicação das que são relevantes. As de utilidade ou de cura, por exemplo, eu não vou falar. E também não foco em habilidades de área. Então vamos lá. Para começo de conversa, nós temos Palma do Tigre. É uma habilidade de ataque corpo a corpo que golpeia com a palma da mão, causando X de dano físico. Palma do Tigre tem 8% de chance de fazer com que seu próximo chute blackout não custe X e gere 2 de X, que é um outro recurso que a gente tem, que é essas bolinhas aqui embaixo do rosto do personagem. Essa habilidade você vai utilizar ela com frequência, basicamente ela gera recurso para você e tem uma pequena chance de fazer com que uma outra habilidade, que é o chute blackout, ele não tenha custo, né, para ser lançado. Chute blackout é uma habilidade que gasta um dos nossos recursos, né, que é o X. Um chute carregado de energia de X que causa X de dano físico. Quando usado, reduz em 1 segundo a recarga do chute do Sol Nascente e dos punhos de fúria. Ou seja, é uma outra habilidade que tem um efeito secundário benéfico. Toda vez que você usa, você vai reduzir a recarga em 1 segundo dessas duas habilidades, que são muito presentes na nossa rotação também, que é o chute do Sol Nascente e dos punhos de fúria.
Eu vou citar essa habilidade aqui brevemente, não porque ela vai interferir na sua rotação, mas eu acho que vale a pena porque ela dá uma ajuda dependendo da luta que você tiver. Ela serve como um segundo interromper e também serve para você tirar um mob ali do seu encalço, que no caso é a paralisia. Vou só para pincelar mesmo, ela incapacita o alvo por 1 minuto e limite de um alvo por vez. E o dano cancela o efeito. Então, assim, ela serve também para você dar um interromper. Temos Rasteira, que é a nossa habilidade de atordoamento, ou seja, derruba todos os inimigos em um raio de 6 metros, atordoando-os por 3 segundos. Ou seja, uma habilidade de atordoar em área. Ela é muito boa. Tem a recarga um pouco mais alta, né, de 1 minuto, e paralisa eles por 3 segundos. Nós temos Toque da Morte. É uma habilidade ativa, tem uma recarga alta, mas ela tem um efeito bom. Você explora o ponto mais fraco do inimigo, matando instantaneamente criaturas que tenham menos pontos de vida do que você, causando equivalente a 35% do seu máximo de pontos de vida a criaturas mais fortes, com menos de 15% de vida e jogadores. Gera 3 esferas de Chi, você ganha 1 de Chi ao passar por elas. Vamos lá, essa habilidade ela tem bastante informação e bastante efeito. Vamos começar pelos efeitos mais fáceis. Quando você usa o Toque da Morte, vai gerar 3 esferas de Chi próximas a você. Se você passar por dentro delas, você vai ganhar 1 de Chi para cada uma que você passar. Se você passar por dentro das 3, você vai receber 3 de Chi, que é o nosso recurso ali. Além disso, em questão do dano, essa habilidade ela funciona da seguinte forma. Quando você enfrenta criaturas assim, normais do seu nível, você mata elas instantaneamente se elas tiverem menos vida que você. Ou seja, vamos supor, você tem... No meu caso ali eu tenho 20 mil... Vamos arredondar, 20 mil pontos de vida. Se essa criatura mais assim, inferior, vamos dizer assim, ela tiver menos do que isso, em questão de HP, de pontos de vida, você mata ela de forma instantânea. Agora, para criaturas mais fortes, ou seja, a nível acima e etc., você vai causar dano equivalente a 35% do seu máximo de pontos de vida, que no caso do exemplo que eu dei seria 20 mil, ou seja, 35% disso, a essas criaturas mais fortes, mas desde que elas tenham menos de 15% de vida. E isso funciona para jogadores também. Então, se você está no PVP, você vai poder utilizar o Toque da Morte, mas para causar esse dano de até 35% do seu máximo de pontos de vida, desde que a criatura, ou no caso, o jogador em questão lá no PVP, ele esteja com menos de 15% de pontos de vida. Tá com 14%, você já pode usar essa habilidade para causar um dano alto nele. Essa habilidade é uma habilidade para executar o alvo. Se for um alvo mais fraco, desde que ele tenha menos pontos de vida do que você, você vai matar ele de forma instantânea. Se não, vai funcionar dessa forma aí. Agora vamos para a passiva interessante. Toque Místico. O dano que você causa enfraquece o alvo, aumentando em 5% o dano físico recebido. Ou seja, toda vez que você ataca um alvo, você vai causar um debuff nele que vai aumentar em 5% o dano físico que ele vai receber de você a partir de então. Então você iniciou um combate com o alvo, você já vai causar 5% a mais de dano físico nele. Todo dano físico. Agora vamos para as habilidades de Monge Andarilho do Vento. Dessa vez eu vou começar pelas passivas. A passiva mais importante que você vai ver é a sua Maestria. Ela é muito importante para você entender como funciona a rotação de dano do monge, porque se você menosprezar a Maestria, ou não prestar atenção, ou não seguir o diferencial dela, você vai perder DPS com certeza. Então, preste atenção. Maestria Sessão de Porrada. Suas habilidades causam X% a mais de dano quando não são uma repetição da habilidade anterior. O que isso quer dizer? Na sua rotação de dano, você, por exemplo, não pode ou não deve. Não faça isso. Na verdade, não deve, né? Mas poder pode, mas não deve. Já falei. Não faça isso. Utilizar, por exemplo, Palma do Tigre 2 vezes seguidas, porque você vai estar anulando a sua passiva. Agora, se você usar Palma do Tigre, Chute Blackout, você já não fez uma repetição. Então suas habilidades de dano vão causar mais dano no inimigo. Aí você pode até usar a Palma do Tigre depois, assim, dando um exemplo, porque você fugiu da repetição. Então você não pode ficar repetindo a habilidade. Você tem que usar numa ordem que eu vou ensinar mais pra frente, tal, sobre a rotação. Mas o que interessa pra você é não use 2 habilidades
iguais em sequência. Palma do tigre, palma do tigre. Chute blackout, chute blackout. Não faça isso. Sempre use uma habilidade diferente que você vai ativar a sua maestria e vai estar causando mais dano no inimigo. Andar sobre o vento. Você e seus aliados no raio de 10 metros têm a velocidade de movimento aumentada em 10%. Essa é uma habilidade que não vai interferir no seu dano, ela apenas é uma passiva que você e seus aliados no grupo, que você estiver e tal, eles vão ter a velocidade de movimento aumentada em 10%. Então, vocês vão andar mais rápido só por estar próximos de você. E, obviamente, você, se estiver sozinho, também vai ter esse bônus aí. Além vida. Ao matar o inimigo, você evoca uma esfera curativa que cura em X pontos se você atravessá-la. Quando você mata o inimigo com um chute blackout, você tem 50% de evocar uma esfera de X que concede 1 de X se você atravessá-la. É uma passiva que ela é basicamente para te curar. Toda vez que você mata um mob, ou se você matar um inimigo no PVP, vai aparecer uma esfera curativa próxima. Se você passar por ela, você vai se curar. Se você matar, que é o efeito adicional, o inimigo com chute blackout, tem aí 50% de chance de evocar uma outra esfera e vai aumentar 1 de X, se você passar por cima também. Vamos para as habilidades ativas agora. Temos Chute do Sol Nascente, é uma habilidade que gasta 2 de X, ela chuta para cima causando X de dano físico e reduzindo a eficiência de curas no alvo por 10 segundos. Ou seja, uma outra habilidade que tem efeito secundário. Além dela causar um dano alto no inimigo, ela tem esse efeito secundário que é reduzir a eficiência de curas no alvo por 10 segundos. Então, se for um paladino, um sacerdote, etc., ele vai se curar menos. Qualquer outra classe que se cure, basicamente vai sofrer isso. Nós temos Punhos da Fúria, gasta 3 de X. É uma habilidade de canalização que esmurra todos os alvos à sua frente, causando X de dano físico ao longo de 3,8 segundos ao alvo primário e X de dano ao longo de 3,8 segundos até 5 alvos que estiverem próximos ali. Pode ser usado em movimento. Ou seja, é uma habilidade, apesar dela bater em área, ela é importantíssima e muito forte. Então, nunca deixe de utilizá-la. Basicamente, ela vai causar uma grande quantidade de dano físico ali ao alvo primário, mas se tiver inimigos ali ao redor, até 5 outros alvos, ele causa um dano ali reduzido, mas também que não é baixo não. E você pode canalizar essa habilidade em movimento, ou seja, pode sair correndo, perseguindo o alvo, ou fugindo, dependendo da situação, sei lá, e batendo com ela. Temos Tempestade, Terra e Fogo. Você se divide em 3 espíritos elementais por 15 segundos, cada espírito causando 45% do dano e cura normais. Então essa primeira parte aqui é só para você entender. Você vai se dividir o seu personagem em 3. Cada um desses 3, ele vai causar 45% do seu dano e cura normais. Então assim, você vai causar mais dano, porque se você for fazer o somatório, vai dar 45, 45, 90, 135% de dano total que você vai acabar causando, só que dividido ali em 3. Acertou, miserável! No caso, seu personagem se dividiu em 3, vai causar isso. Então, é uma habilidade que ela aumenta o seu dano e cura, só que dividido nesse percentual para cada um. Você controla diretamente o espírito da tempestade, você só vai controlar um desses espíritos. Enquanto os espíritos de terra e fogo imitam seus ataques contra inimigos próximos. Ou seja, você vai ter essa quantidade de dano e cura que cada um deles vai causar de forma independente. E o combo, o ataque que você utilizar no inimigo, os seus espíritos vão copiar. Então, por exemplo, se você usar uma palma do tigre, vão ser 3 palmas do tigre e por aí vai. Enquanto estiver ativo, lançar Tempestade, Terra e Fogo de novo fará com que os espíritos se fixem no seu alvo. Se por algum motivo eles estiverem atacando um alvo diferente, você pode utilizar essa habilidade de novo só para sinalizar o alvo que você quer atacar. Resumindo é isso, é só para você redirecionar ali. E tem um máximo de 2 cargas. Nós temos Evocar Xuen, o Tigre Branco. Evoca uma efígie de Xuen, o Tigre Branco, por 24 segundos. Xuen ataca seu alvo principal, primário, e atinge 3 inimigos em um raio de 10 metros a cada 1 segundo, com o raio do tigre, causando X de dano de natureza. A cada 4 segundos, Xuen ataca seus inimigos com raio do tigre potencializado, causando 10% do dano que você causou
a esses alvos nos últimos 4 segundos. Ou seja, você vai evocar ali o tigre branco para te ajudar. É um ajudante. Beleza. Ele vai durar 24 segundos e vai atacar ali o alvo primário e também um pouquinho, se tiver de outros inimigos próximos ali, até 3, ele vai conseguir causar um dano em área, com dano de natureza. Além disso, a cada 4 segundos, todo o dano que você causou ali nos alvos, 10% desse dano que você causou vai ser um dano extra que ele vai causar. A cada 4 segundos ele vai causar 10% aí de todo o dano que você causou nos últimos 4 segundos nos alvos. É um efeito secundário. Tem uma recarga aí de 2 minutos. Nós temos golpe mão de lança, que é o nosso interromper. Soca a garganta do alvo, interrompendo o lançamento de feitiços, e impedindo que qualquer feitiço da mesma escola seja lançado por 4 segundos. Resumindo, é só o nosso interromper. Nós temos 2 interromper, né? A habilidade de interromper, que no caso é esse golpe mão de lança, e o paralisia que você tem mais cedo. E agora um breve jabá, meus amigos. Como já dizia o Pica-Pau, um momento para os nossos patrocinadores. Eu sei que você quer pular, mas não pula não, não pula não. Pelo menos me ouve, eu tô de olho, hein? Fala a verdade, você já tá cansado de jogar seus jogos online com ping ruim, baixo FPS, latência nas alturas? Eu acho que já chega, né? Galera, o NoPing é uma parceria que eu tenho aqui no canal que distribui um software que trabalha exclusivamente para reduzir a sua latência, sua perda de pacote, diminuir o seu ping e, além de tudo, ainda aumenta o seu FPS. Esse programa ele vai fazer a melhor rota possível entre o seu computador e o servidor do seu jogo online, melhorando assim a sua conexão e trazendo uma maior estabilidade para o seu jogo. Inclusive, ele é usado em campeonatos para manter o padrão de qualidade e o conforto dos jogadores, além de caber no seu bolso. Ele possui planos semanais, mensais e anuais. Tudo isso para facilitar a sua vida. Então não fique de fora. Além de se ajudar, você vai ajudar o Aranha Versus a crescer. Então, entre pelo meu link que está aqui na descrição, crie uma conta e melhore de vez a sua vida de gamer. Dito isso, bora voltar pro vídeo e vamos que vamos. Beleza, agora que eu já expliquei as habilidades relevantes para DPS, tanto as de monge, qualquer monge, e as de especialização, agora eu vou passar a explicação dos melhores talentos e fazer a recomendação deles também. Quer dizer, vou explicar todos os talentos e vou fazer a recomendação. Como primeira opção, nós temos Olho do Tigre. A habilidade Palma do Tigre também aplica Olho do Tigre, causando X de dano de natureza ao inimigo e curando em X um monge por 8 segundos, limite de um alvo. Ou seja, uma habilidade passiva que ela vai fazer com que toda vez que você use Palma do Tigre, você cause um pequeno dano extra de natureza a ele e cure você numa pequena quantidade também ao longo de 8 segundos. Resumindo, é isso. Nós temos Onda de Chi. Uma onda de energia de Chi flui através de aliados e inimigos, causando X de dano de natureza ou curando X pontos de vida. Salta até 7 vezes para alvos em um raio de 25 metros. Uma habilidade que vai fazer é basicamente uma energia ficar pulando entre os membros do seu grupo ou inimigos, causando uma pequena quantidade de dano, ou no caso dela ficar pulando em aliados, curando um pouquinho. Ela salta até 7 vezes e tem um limite também da área de ação ali que ela vai funcionar. E por último nós temos Estouro de Chi. Dispara uma torrente de energia de Chi até 40 metros adiante, causando X de dano de natureza a todos os inimigos e curando X pontos de vida do monge e de todos os aliados no caminho. Estouro de Chi gera 1 de Chi para cada inimigo que receber dano, até um máximo de 2. Essa habilidade basicamente ela vai fazer o seguinte: na linha reta que você estiver olhando, você vai soltar ali uma descarga de energia para frente. Se acertar alguém e quantos ela acertar, até um máximo de 2, você recebe 1 de Chi, no caso que é para cada inimigo, até um máximo de 2. Então se você acertou 2 pelo menos, você vai receber 2 esferas de Chi. Vai causar dano a todo mundo que atravessar e vai curar uma quantidade de pontos de vida do monge também e de todos os aliados que estiverem no caminho. Essa habilidade, sim, em números, ela até que é boa, né? Tem uma recarga aí de 30 segundos, só que ela tem o problema da dificuldade de você acertar ela da melhor forma. Então, assim, como primeira recomendação, eu vou recomendar para vocês Olho do Tigre, que é funcional, é boa,
e é extremamente fácil de você fazer a manutenção, porque você vai usar constantemente o Olho do Tigre e o benefício dela não é ruim. No caso do Estouro de Chi, eu recomendo como segunda opção porque ela é melhor do que o Onda de Chi. Mas assim, só se você quiser uma segunda opção mesmo e por algum motivo você não gostar do Olho de Tigre, mas se for o caso, essa fica como minha segunda opção. Da segunda linha de talentos eu vou pular porque é talento de mobilidade. Então você escolhe o que parecer mais atraente para você. Da terceira linha de talentos, nós temos a Ascensão, que é uma habilidade passiva. Aumenta em 1 o seu máximo de Chi. Normalmente a gente tem 5, então com essa habilidade teríamos 6. Em 20 o seu máximo de energia, aumenta também ali. E em 10% a sua regeneração de energia. Ou seja, uma habilidade, um talento, ele vai maximizar assim, a quantidade de recurso que você tem e a regeneração do mesmo no caso da energia. Como segunda opção, nós temos uma habilidade ativa que é Punho do Tigre Branco. Ataca com a técnica do Tigre Branco, causando X de dano físico. E é uma habilidade que gera recursos, ela gera 3 de Chi para você. Tem uma recarga baixa, 30 segundos. Como terceira opção, nós temos Elixir Energizante. Manda para dentro um Elixir Energizante que concede 2 de Chi e gera 75 de energia ao longo de 5 segundos. Ou seja, uma habilidade também aí que é para você regenerar seu recurso. No estilo da primeira, só que funcionando de forma diferente. Vamos lá. A minha primeira recomendação de melhor talento, que realmente vai ser melhor para você, vai ser o Punho do Tigre Branco. É uma habilidade que causa uma boa quantidade de dano, com pouco tempo de recarga e ainda gera 3 de recurso. Então essa é a minha primeira recomendação. Se você quiser uma segunda opção, se você fizer muita questão de habilidade passiva, aí eu recomendo a Ascensão, mas o Elixir Energizante funciona melhor. Então, ficaria essa como minha segunda recomendação, o Elixir aí Energizante. Mas fica a seu critério. Se você não quiser o Punho do Tigre porque você quer algo passivo, aí só sobra o Ascensão mesmo. Mas eu recomendaria em primeiro lugar o Punho e em segundo o Elixir. Da quarta linha de talentos eu vou pular também, porque também é talento de utilidade. Então, assim, não vai impactar diretamente no seu... Na verdade, não vai impactar no seu DPS, né? Então fica ao seu critério o que você acha melhor. Mas, passando uma recomendação rápida, eu recomendo o Karma Bom. Da quinta trilha de talentos eu também vou pular, porque também é talento de utilidade, são talentos defensivos. Então vamos pular para o sexto. Da sexta linha de talentos, nós temos inicialmente Sessão de Golpes. Cada ataque consecutivo que ativar Sessão de Porrada em sequência concede 1% mais de dano e acumula até 6 vezes. O que isso quer dizer? Sessão de Porrada é aquela passiva que eu falei. E se você não utilizar as habilidades em sequência, tipo repetir a habilidade, né, usar 2 vezes a mesma habilidade ali em sequência, você tem um aumento, graças à sua maestria, de dano em todas as suas outras habilidades. Esse talento passivo ele vai fazer com que cada ataque que você der consecutivo, que ativar a sessão de porrada, que é a sua maestria, você usando habilidades diferentes, você vai ter 1% a mais de dano e acumulando até 6 vezes. Então no total você vai ter 6% a mais de dano, desde que você não repita nenhuma habilidade. Como segunda opção, nós temos Vento Impetuoso de Jade, uma habilidade ativa que evoca um tornado rodopiante ao seu redor, causando X de dano físico ao longo de 5,7 segundos a até 6 inimigos em um raio de 8 metros. Ou seja, é uma habilidade que custa 1 de Chi, é uma habilidade de dano em área, AOE, que vai fazer durante aí 5,7 segundos um vento, um tornado, um pequeno tornado vai ficar causando dano até 6 inimigos ali numa pequena área. De terceira opção nós temos Dança de Shiji. É uma habilidade passiva. Gastar Chi tem chance de eliminar o custo do seu próximo chute giratório da garça, que é uma habilidade de dano em área que eu não citei, e fazer com que ela cause 200% a mais de dano. Vamos lá. Eu recomendo aqui sempre talentos de alvo único, então a melhor opção pra gente aqui seria o Sessão de Golpes.
Caso você não queira um talento de dano para alvo único e queira uma segunda opção, aí eu vou recomendar a Dança de Shiji, que é melhor do que o Vento Impetuoso até, e é passivo. Então fica essa recomendação. Em primeiro lugar, o Sessão de Golpes, dano de alvo único, e o Dança de Shiji, que é para dano mais diário. Da sétima e última linha de talentos, nós temos inicialmente Foco Espiritual, é uma habilidade passiva que, a cada 2 pontos de Chi gastos, reduz em 1 segundo a recarga de Tempestade, Terra e Fogo. Toda vez que você gastar ali 2 do seu Chi, você vai reduzir em 1 segundo o tempo de recarga lá do Tempestade, Terra e Fogo. Temos Soco Giratório do Dragão. Desfere um golpe giratório ascendente devastador, causando X de dano a todos os inimigos próximos. Só pode ser usado quando Punhos da Fúria e Chute do Sol Nascente estiverem recarregando. É uma habilidade ativa que tem uma recarga baixa. Ela causa uma grande quantidade de dano, tanto de alvo único quanto se tiver inimigos próximos. E, no caso, o requisito para você utilizar ela é que Chute do Sol Nascente e Punhos da Fúria já tenham sido utilizados, né? Estejam no período de recarga. Temos, por último, Serenidade. É uma habilidade ativa que substitui Tempestade, Terra e Fogo, e você entra em um estado de serenidade física e mental por 12 segundos. Enquanto estiver nesse estado, você terá dano e cura aumentados em 20%. Todos os consumidores de Chi, ou seja, as habilidades que gastam seu Chi, vão ser gratuitas e recarregam 100% mais rápido. Vamos lá. E tem uma recarga aí de 1 minuto e meio. De 1,5 minutos. Das 3 opções, a melhor opção aqui seria o Soco Giratório do Dragão. Ela literalmente vai aumentar o seu dano e com frequência. Você vai utilizar bastante uma sequência que eu vou mostrar na prática e que essa habilidade aqui ela vai entrar na rotação com facilidade e vai causar mais dano. Se você quiser uma segunda opção, eu recomendo primeiramente o Foco Espiritual pelo seguinte. Primeiro, por ser passiva, não que sempre ser passiva seja a melhor opção, mas assim, ela é passiva e o efeito secundário dela é muito bom, porque vai reduzir a recarga daquela habilidade de Tempestade, Terra e Fogo, que você divide seu personagem em 3 e causa mais dano. A gente fez a continha lá de 135%. Dividido 45% de dano e cura para cada um lá dos 3 espíritos. Então o que acontece? Você vai utilizar ela com mais frequência, caso você não queira o Soco Giratório do Dragão. E você não vai deixar... Você vai, tipo assim... Como você vai melhorar o tempo de recarga dela para você utilizar mais, você vai... Ao invés de, por exemplo, se você usar o Serenidade, você vai ter uma substituição. Tem umas melhorias até pelo fato de você utilizar esse talento, mas você vai estar substituindo esse Tempestade, Terra e Fogo. Então não é muito vantajoso por isso. Não que seja um talento ruim, mas você vai substituir ele. No caso do Foco Espiritual, você vai ter ainda o Tempestade, Terra e Fogo, e você vai ter uma recarga reduzida, que é importante porque o ideal é que você utilize, né, essa outra habilidade com mais frequência, afinal você vai querer causar mais dano. Mas essa explicação que eu estou dando é para a segunda opção, caso você não queira o Soco Giratório, porque de fato ela seria a melhor escolha dessa linha aqui de talentos. Então, em primeiro lugar, Soco Giratório do Dragão, e no caso de uma segunda opção, se você preferir, Foco Espiritual. Mas assim, os 3 talentos eles até que são bons, mas fica aí nessa escadinha aí de qual que é melhor, né? Vamos lá, agora eu vou explicar para vocês basicamente o que eu vou fazer e depois eu passo para a parte da prática sem falar nada, só fazendo a rotação. Eu vou passar uma explicação breve aqui sobre essa habilidade de volta, na verdade é só uma revisãozinha. O Toque da Morte não vai ter como eu mostrar para vocês aqui na prática, porque o boneco de treinamento ele não morre. Então ele não vai chegar nos pontos de vida necessários aqui para eu poder matar ele de forma instantânea. E nem depois fazer de forma de eu executar. Então lembre sempre do seguinte, essa habilidade ela funciona da seguinte forma, se você estiver enfrentando um inimigo fraco,
mais fraco que você, do seu nível para baixo, etc., se ele tiver menos pontos de vida do que você, você vai matar ele de forma instantânea. Se for um inimigo mais forte do que você, ou um nível a mais, por exemplo, ou um jogador no PVP, se ele estiver com menos de 15% de vida, você vai dar 35% de dano do máximo dos seus pontos de vida naquele inimigo. E gera 3 esferas de Chi. Se você passar por dentro, você ganha 1 de Chi para cada uma. Então, resumindo, é isso. Essa habilidade só não vou falar mais na frente na rotação por esse motivo, mas aí você encaixa ela na rotação de acordo com a realidade do combate que você estiver ali lutando, entendeu? Você vai fazer rotação normal, se você vê que o inimigo ali tá morrendo, mais forte que você, etc., você vai usar o toque da morte. De qualquer forma, ele vai aparecer aqui meio que brilhando para dizer que você pode usar, então também não requer muita explicação da minha parte, não. Sabendo o que faz, você vai utilizar ela de forma tranquila. Bom, beleza. Inicialmente, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o Tempestade, Terra e Fogo. Para quê? Para a gente causar mais dano no Burst. Ou seja, no começo, a gente vai causar uma explosão de dano ali. Eles duram 15 segundos, mas você tem 2 cargas. A recarga dele é de 1,5 minutos. Então vamos lá. A gente primeiro utilizaria o Tempestade, Terra e Fogo para ter mais dano. A gente vai utilizar o Palma do Tigre e vai gerar 2 de Chi. Depois que fizer isso, a gente pode até utilizar o Chute Blackout já, que vai gastar 1. Tem chance de quando a gente usar o Palma do Tigre, o Chute Blackout não gaste Chi. Então, de qualquer forma, sempre que procar esse efeito, você utiliza, que vai ser de graça. O negócio é não repetir as habilidades. Lembre-se disso que eu já abordei no começo. Então vamos lá. Palma do Tigre, Chute Blackout. A gente vai ter 1 de Chi teoricamente aqui. Como o Chute do Sol Nascente ele gasta 2, a gente vai usar mais um Palma do Tigre, ou seja, a gente não repetiu em sequência. Vai utilizar o Chute do Sol Nascente. Aí a gente vai usar o Punho do Tigre Branco, que vai gerar 3 de Chi, e vai gastar esses 3 de Chi com Punhos da Fúria. Vai ser mais fácil se você conseguir fazer uma combinação ali de tempo. Tudo bem que isso a gente vai pegando com o tempo também, não é? Não que seja uma necessidade. Mas assim, é mais fácil de você utilizar o Punhos da Fúria se você combinar ele com o Punho do Tigre Branco. Mas não que seja necessidade, é só uma dica mais pra frente pode conseguir. Porque assim, a rotação que você vai usar com o seu monge, talvez você faça uma rotação diferente da minha em questão da ordem das habilidades, mas vai surtir o mesmo efeito. Porque o importante aqui é você não repetir, mas você não precisa seguir a minha dica assim também estritamente o que eu tô falando. Basta você só colocar essa regra. Eu não vou repetir a habilidade. Só que tem ordens que você usa as habilidades aqui, que pode ser que você fique um pouco de tempo sem energia e você fique dependendo de esperar um pouco o cooldown das habilidades voltar. Esse aqui é o problema. Então assim, a princípio a gente vai fazer dessa forma. Aí usou o Punho do Tigre Branco, usou Punhos da Fúria, aí a gente já recupera um pouquinho de Chi usando Palma do Tigre de novo, usa o Chute Blackout. Agora vem a questão. Eu já falei aqui que a gente usou o Chute do Sol Nascente e logo em sequência, pouco tempo depois, a gente usou o Punhos da Fúria. Vai liberar aqui o Soco Giratório do Dragão. Sempre que liberar essa habilidade, você vai utilizar. Sempre você vai utilizar. Ela é uma habilidade importante e forte. E você só pode utilizar quando essas duas estiverem em recarga. Tanto o Chute Blackout... Blackout não, perdão. Tanto o Chute do Sol Nascente quanto o Punhos da Fúria. Então você vai ficar fazendo essa alternância que eu falei no começo direto. Você vai ficar reiniciando esse ciclo. Você vai ficar utilizando habilidades diferentes, mas gerando Chi para você gastar com Punhos da Fúria e Chute do Sol Nascente para utilizar o Soco Giratório do Dragão. E sempre que o Chute Blackout ali procar a passiva que ele sai de graça, você utiliza também, porque ele não vai mudar, a não ser que isso aconteça em sequência. Não utilize em sequência, mesmo se vier a passiva. Até porque não tem por que você se desesperar. Vamos supor, procura a passiva do Chute Blackout e você usou, procura de novo. Não tem problema, ela fica ali um tempinho. Você usa a Palma do Tigre, por exemplo, e usa o Chute Blackout de novo. Não tem problema nenhum, não tem por que você se atrapalhar.
E um outro detalhe importante, já que eu já expliquei assim, basicamente o que a gente vai fazer na rotação das habilidades, já de começo, utiliza o Xuan junto com o Tempestade Terra e Fogo. Então a gente começou com Tempestade Terra e Fogo, chamou o Tigre Branco e começou a rotação com a Palma do Tigre. A gente vai fazer sempre isso. Tem que abrir com ela a rotação, porque ela gera 2 de Chi, né? Senão a gente não vai ter... Poderia abrir com o Punho do Tigre Branco também. É uma opção, fica o que você achar melhor. De qualquer forma, as duas funcionam. O negócio é você abrir ou com uma ou com outra. Feito isso, como eu comentei no começo, dura 15 segundos o Tempestade Terra e Fogo. O que a gente vai fazer? Quando ele acabar, a gente já usa de novo. O ideal é que a gente utilize ela quando a gente tiver disponível as melhores habilidades. Por exemplo, seria o Soco Giratório do Dragão, junto com o Punhos da Fúria. Então, por exemplo, se você quiser esperar um pouquinho para utilizar a segunda carga, só para você poder utilizar o Chute do Sol Nascente, Punho do Tigre Branco, Punhos da Fúria e o Soco Giratório do Dragão, eu recomendo que você espere. Não é tão difícil de fazer isso. Talvez você possa achar que é um pouco difícil ou se enrole no começo, mas também é uma leve questão de prática, você consegue fazer isso. Então, ou seja, você tem 2 cargas, você já usa a primeira no começo do burst, fácil, e quando você vê que está disponível essas 3 habilidades, que são o Chute do Sol Nascente, Punho do Tigre Branco, Punho da Fúria, que vai liberar o Soco Giratório do Dragão, antes de começar a usar o Chute do Sol Nascente, você já ativa a segunda carga, porque provavelmente já a primeira já foi embora mesmo. Então, provavelmente não, como são 15 segundos, ela já foi embora. Então você vai poder utilizar ela de novo. Que aí você vai maximizar o seu dano, porque esses 3 espíritos, eles copiam as suas habilidades. Então, dessa forma, você vai utilizar 3 chutes do Sol Nascente, 3 punhos do Tigre Branco e por aí vai. Entendeu? Então, resumindo, é isso. Tirando essas questões que eu expliquei, vai ser basicamente você ficar só gerenciando a rotação normalmente. Sempre que voltar o Tempestade Terra e Fogo, você escolhe ali um momento das melhores habilidades para você usar. Voltou o Tigre Branco, usa também. E quando o inimigo estiver morrendo, utilize o Toque da Morte. É só isso. Eu vou passar agora na prática sem explicar nada para não me enrolar. Então, vamos lá. Apesar de eu ter usado o Tigre Branco um pouquinho depois, não tem problema. E, ó, vocês podem ver que eu estou esperando aqui voltar essas habilidades aqui para eu utilizar a segunda carga. Ó, agora para mim já é vantajoso. Eu aproveitei de novo o combo das 3 habilidades lá dos espíritos com poder máximo. Não é difícil você ficar gerenciando sua barra de Chi aqui, não. Talvez às vezes você precise esperar um pouquinho só e tal, mas nada vai te deixar também muito confuso. Ó, procura passivo. O importante é você fazer como eu falei. Eu não estou repetindo nenhuma habilidade aqui. Se tiver de esperar um pouquinho, eu espero. Também não é nada muito gritante. Dessa forma você vai ter o melhor uso da sua maestria. Uma coisa também que é interessante. Tente, se possível, não desperdiçar Chi. Como assim? Você tem 4x aqui guardado por coincidência. Não usa a Palma do Tigre, já que ela gera 2, para você desperdiçar e jogar um fora. Sempre gaste dentro ali do... dentro do que você tem disponível. Tá? O negócio é você não desperdiçar. Resumindo, é só isso. Jogar com o de monge DPS não é difícil. A única coisa que tem pessoas assim que desprezam um pouco é o conhecimento da maestria, e ela influencia diretamente. Provavelmente esse inimigo que já estaria morrendo já teria usado aqui o Toque da Morte e teria terminado o serviço. Eu espero ter ajudado vocês a entenderem como funciona melhor. Espero que eu tenha explicado bem, não tenha ficado nenhuma dúvida.
Mas se ficou alguma dúvida, algum questionamento pendente que eu não abordei no vídeo, deixa aí a pergunta nos comentários, ou se você preferir um contato direto comigo, você pode enviar uma mensagem lá no Instagram, que também é @aranhaversos. Eu estou sempre respondendo por lá. Mas qualquer um dos dois aí, o que você preferir, que eu vou dar uma moral, uma atenção maior, caso tenha ficado ainda alguma dúvida. Mas fora disso, eu espero muito ter ajudado vocês, espero ter sido bem didático. E também eu agradeço a todos que estiveram comigo até aqui. E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui!